Tudo bem, pessoal? Boa noite. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você o porquê eu acho que essa polarização tão nociva que tomou conta da sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, entre direita e esquerda, conservadorismo, progressismo, ainda está um pouco distante de acabar, mas por que eu acho que isso ainda há uma luz no túnel, apesar de demorar um pouco, e porque isso vai ser muito salutar daqui para frente para nossa evolução enquanto sociedade. Eu ouvi um tempo atrás um vídeo, faz tempo já na verdade, do Daniel Prager. Eu não sei se você conhece, mas é do PragerU nos Estados Unidos, que é um cara de viés conservador que tem vários vídeos interessantes e um deles me chamou a atenção sobre o conflito no Oriente Médio entre Israel e Palestina, que é um tema super espinhoso e aqui eu não sou especialista e nem me arrisco a dar palpite, qualquer tipo de palpite nessa situação, mas o que eu quero trazer aqui é o que ele falou para ilustrar o argumento que eu vou usar em seguida, tá ok? Então é assim, ele falou que o conflito entre palestinos e israelenses talvez seja o mais difícil de se resolver no mundo atualmente, porém ele é o mais fácil de ser explicado. Basicamente, esse conflito existe porque um lado quer a erradicação, a aniquilação do outro, no sentido de um acha que tem direito àquela terra e não abre mão disso de forma alguma, e o outro lado também acha que tem direito àquela terra e não abre mão disso de forma alguma. Não existe margem para negociação num caso desse. Até eu expressei mal aqui que é o outro lado aniquilado, destruído. Não é bem verdade assim. Isso daí são partes dos mais radicais. Mas basicamente existe uma premissa onde cada um se vê com o direito de possuir aquele território e não dá margem nenhuma para negociação, para que haja um meio termo ali. E por isso esse conflito se estende aí por tanto tempo. No que a gente está vivendo agora é um pouco parecido. A ala mais radical de cada lado, tanto direita, esquerda, conservador, progressista, acha que o outro lado deve ser destruído, entre aspas, ou acha que deve atacar o outro lado porque qualquer tentativa de conciliação, de buscar encontrar uma via comum, é um sinal de fraqueza e que, se demonstrada, o outro lado que é tão agressivo, e não importa de qual nós estejamos falando aqui, vai simplesmente atropelar e dominar. Então fica nesse clima bélico onde eu quero implantar os ideais conservadores ou progressistas, e muitos, na verdade, nem entendem quais são os ideais e os princípios conservadores e progressistas, ou nem sabe o que é direita e esquerda, mas acaba enxergando, até por causa do algoritmo das redes sociais, onde você acaba ficando dentro daquela bolha, a famosa bolha, porque você só vê coisas do seu interesse supostamente, então você só acaba se deparando com opiniões que são iguais às suas e você acaba reforçando as suas crenças, mas você nunca é exposto a opiniões contrárias que te fazem refletir. Por isso eu busco sempre ter referências de ambos os lados para eu poder ter a minha formação aqui. Eu sou uma pessoa de viés mais conservador, mais de direita, mas eu não sou uma pessoa que demoniza a esquerda ou que demoniza o progressismo. Pelo contrário, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu acho exagerado, tem coisas que eu não tenho uma formação, uma opinião formada. Enfim, eu busco ter um parâmetro de ambos os lados para poder ter uma convicção mais sólida, né? Porque senão você fica ali só diante daqueles mesmos argumentos e você acaba não sendo confrontado ou provocado, e isso faz com que você permaneça num nível raso. E que, se tiver uma pessoa bem preparada que pensa diferente de você, ela acaba com os seus argumentos rapidamente. Então, nesse caso aqui, como essa ala mais radical de ambos os lados, que é a destruição do lado oposto, a gente vai ficar sempre nesse clima bélico aqui, e se você mostrar qualquer sinal de fraqueza ou baixar a guarda, você vai ser destruído segundo o pensamento desses radicais. E é como assim, olha, poxa, eu estou entrando numa guerra armado, contra um inimigo fortemente armado. Se eu for com o estilingue e ele tem uma metralhadora, ele me aniquila e me domina e acabou.
Então eu não posso ir com estilingue, eu tenho que ir armado também para ter uma equiparidade de forças para eu tentar ter uma chance nessa guerra. Então fica nesse clima assim de. E parece uma coisa boba, mas não é, na verdade. Isso aqui acaba com relacionamentos, famílias, amizades. É um fenômeno novo, né? Eu, quando estava na faculdade, por exemplo, hoje eu penso que eu teria dificuldade em ter amizade com pessoas que foram grandes amigas, com pessoas em especial que foram grandes amigos meus naquela época, e que hoje talvez os pensamentos são tão diferentes que a gente não teria mais um território comum. Isso de certa maneira é triste, mas revela também um amadurecimento da democracia. O amadurecimento da democracia caminha para essa polarização. Porque a partir do momento que você passa a tomar uma consciência maior política, você acaba entendendo se você é de direita, se você é de esquerda, se você é conservador, ou se você é progressista, ou se você é liberal na economia e nos costumes, ou se você é liberal só na economia e não é, e é conservador nos costumes, ou se você quer uma presença maior do Estado e ao mesmo tempo você é conservador nos costumes. Existem várias combinações, por isso que eu acho que essa dicotomia também ela é meio burra, porque você fecha ali, por exemplo, uma pessoa numa caixinha e como se eu fosse 100% disso ou 100% daquilo. E não é, existe uma área cinza no meio aí que raramente as pessoas têm oportunidade ali, porque isso tem uma reação muito grande. Nos Estados Unidos eles chamam wokeism, que é cultura woke, acordado. É como se fossem os progressistas mais radicais, entre aspas, assim, mas como se eles despertaram para uma realidade de luta de classes e de defesa das minorias e invernizam isso com discursos muito bonitos, mas por trás muitas vezes acabam implementando um autoritarismo de coisas que são muito boas na sua essência, que nem o politicamente correto, a luta contra o racismo, que é óbvio que tem que existir, o empoderamento feminino, que é óbvio que tem que existir também, ou a liberdade de crença. Só que pegam coisas assim, a proteção dos direitos de trans e pessoas que são em situação de vulnerabilidade. É claro que tudo isso tem que existir, mas acabam distorcendo isso para um movimento de ódio ao capitalismo, ou ao homem cis, branco, hétero, enfim, ou a um acirramento, uma intoxicação da luta de classes, um cerceamento da liberdade de expressão, onde hoje em dia você não pode mais contar piadas, você tem tantas coisas que você, digamos, pensa 1000 vezes como falar, de que jeito falar, porque a reação, a cultura do cancelamento também é muito nociva, e eu acho que ela vai acabar num processo de autofagia, se engolindo. Mas você veja, nesse cenário tão complexo, a minha visão é a seguinte: o amadurecimento da democracia levou a essa polarização que tem esse efeito colateral terrível, que é essa toxicidade nas relações. Porém, passado um tempo, a coisa vai começar a arrefecer e os radicais vão ser naturalmente expelidos para que a gente possa achar uma via em conjunto, uma via assim, por meio da fraternidade, da compreensão, do diálogo construtivo, o que não existe hoje, né? Na verdade é muito difícil você debater, porque existe um ódio muito grande, mexe com as emoções, e isso é interessante, é até uma questão muito psicológica, porque a gente acaba saindo totalmente da racionalidade e acaba pensando com o fígado, acaba tendo assim um discurso totalmente emocional e acaba muitas vezes fugindo dos nossos argumentos, da nossa centralidade racional, porque são coisas que mexem mesmo com a gente. Se, por exemplo, tem alguma pessoa ali que pensa como eu penso e ela destrói a outra num debate, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Por outro lado, se tem uma pessoa que pensa diferente do que eu penso e destrói uma pessoa que tem as crenças iguais às que eu tenho, eu me sinto muito mal. Tem uma reação emocional muito forte nisso. E eu fui amadurecendo também, tanto que hoje eu não falo sobre política, eu sempre quando eu trago os meus posicionamentos, que nem esse aqui agora, eu não tomo lado, apesar de admitir mais uma vez que eu tenho um viés mais conservador, mais de direita, mas eu defendo princípios e ideias e não pessoas especificamente. Então eu acho que é isso. A Ana Paula Henkel, que é jogadora de vôlei, que hoje é uma excelente comentarista política, tem um curso sobre história americana, ela se reinventou na carreira, muito interessante também. Você vê, né, como a gente tem várias carreiras. Ela foi medalhista olímpica, hoje está num lugar totalmente diferente, muito competente, muito valorizada. E ela fala assim:
nós temos que discutir mais política e discutir menos políticos. Ou seja, não é o Trump ou o Biden, o Bolsonaro ou o Lula, é discutir o ideal, a ideia em si, o princípio, independentemente de quem seja a pessoa naquele momento, porque senão você fica refém de uma coisa. Você defende uma pessoa, se ela comete um erro, tem aqueles que têm a serenidade e discernimento de admitir que essa pessoa que você gosta errou e criticar quando necessário, mas a maioria é como a gente cai no lado da emoção, né? Então você defende ela a qualquer custo, seja A ou B, você acaba passando pano, entre aspas, aí para os erros e você acaba enaltecendo aquilo que ela faz de bom. E também a gente vive num contexto que é mais complexo ainda, que vem desde a escola de Frankfurt, quer dizer, na verdade isso aqui vem desde o marxismo, depois com Engels, depois com Gramsci e depois com a escola de Frankfurt, onde está sendo preparado todo um clima de luta de classes, onde perceberam, aqui eu não quero me estender muito, mas perceberam que economicamente o socialismo não era viável, então, mas eles precisavam manter a luta de classes e não podia mais ser entre o proletariado e os burgueses, então daí isso daí passou a ser de repente com as minorias contra o establishment, enfim, e hoje a gente vive uma realidade onde sim, é evidente que a maioria esmagadora da academia, das universidades, da mídia em geral, das big techs, as grandes corporações, elas têm um viés altamente, as big techs eu digo Apple, Facebook, Google, todas essas big techs e as grandes corporações, elas têm um viés claramente progressista e o conservadorismo, de certa maneira, ele é sufocado nessa arena, porque não tem espaço, não encontra espaço para se expressar livremente aí dentro das universidades, nas mídias, com as marcas, enfim. Mas essa é uma outra discussão. O que eu quero dizer aqui é que, concluindo e resumindo, é que se a gente passar por esse processo, a gente vai ter um amadurecimento muito grande, apesar desse estrago. Vamos expelir os radicais de ambos os lados e vamos aprender a conviver com a diferença de opiniões, com as diferenças de crenças, algo que hoje esse processo recente aí político, e não é, como eu falei, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é nos Estados Unidos, é na Austrália, é na Europa, esse processo de discussões mais calorosas sobre política e tudo aquilo ali vai passar e a gente vai aprender com o amadurecimento a encontrar uma via comum, porque se a gente continuar no caminho de eu quero o outro lado destruído para que eu possa prevalecer, a única saída para isso é destruir o outro lado para que a minha verdade ou a minha crença possa ser a soberana e a única, nesse caso, realmente aí a gente vai caminhar juntos para um precipício. Então que a gente possa ter aí, e também até porque hoje a pessoa que tem, digamos, mais esse discernimento, olha, eu concordo com tais coisas aqui, critico ali, tal, eu fico mais ou menos no centro, enfim, a pessoa acaba sendo taxada de isentão, que foi um termo recente aí, ou que a pessoa é omissa, ou a pessoa que não quer se envolver, enfim, hoje o mundo está bem complicado nesse sentido, mas se Deus quiser, a gente vai encontrar um caminho aí para conviver pacificamente junto com as nossas diferenças, tá bom? Fica essa reflexão então sobre todo esse momento, sobre essa polarização e sobre a luz que eu enxergo ao final do túnel, apesar de que eu acho que ainda vai piorar um pouco mais antes de começar a melhorar, mas que isso faz parte de um processo de evolução da sociedade e que em breve nós vamos poder encontrar uma forma mais harmônica e fraterna de conviver com as nossas diferenças e não lutar para a aniquilação da oposição, porque daí também isso gera estragos enormes aí, porque a oposição não deixa a situação do governo trabalhar e daí quando se alternam os poderes, a mesma coisa se repete e a gente não consegue caminhar junto para a mesma direção, parece que fica uma corda puxando de cada lado e a gente fica parado no mesmo lugar. Mas se Deus quiser, isso vai melhorar e eu torço por isso e espero com esse vídeo fazer você refletir um pouco também sobre talvez alguns radicalismos ou coisas que você é muito fechado, que você não está aberto a ouvir o outro lado, em ambos os espectros ideológicos, então que talvez esse vídeo faça você refletir e que a gente possa entender um pouco mais, ter um pouco mais de empatia e caminhar de uma maneira mais pacífica, tá bom?
Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal. E se você quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, é só você acessar paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima.